Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. E hoje aqui num bate-papo muito especial, vocês estão vendo aí a Moira Braga. Ela é artista de teatro, do audiovisual, da dança, enfim, múltiplas habilidades artísticas. E ela está na novela Todas as Flores, do Globoplay, como a Fafá. Quero agradecer a todo mundo que acompanha Histórias de Cego. Fala que esses vídeos só são possíveis graças a vocês que de vez em quando contribuem com o canal e não só assistindo, como com o nosso Pix. Obrigado, gente, por tudo. Moira, obrigado por estar aqui. E como é que tem sido a recepção da Fafá aí no pessoal? As pessoas te reconhecem, seja na internet, seja na vida real. Como é que isso está funcionando? Bom dia, obrigado. Oi, Marquinhos, prazer estar aqui com você. Quanto tempo, saudade. Quanto tempo. Obrigada pelo convite. Não, para mim é um prazer, uma honra mesmo. A Fafá tá me surpreendendo, é engraçado, assim, né? Primeira vez que eu tô vivendo isso. Porque ser reconhecida na rua porque alguém te viu no teatro, acontece, mas é bem eventual, né? Eu já recebi, assim, parabéns. Eu te vi sua peça. Eu vi você dançando. Mas a coisa da televisão tem uma dimensão, né? E que eu não tinha vivido ainda. E eu tô achando bem curioso porque a Fafá é uma personagem que não tá no núcleo principal da trama, ela nem aparece em todos os capítulos. Mas as pessoas estão assim, todos os dias, não tem um dia que eu saia que alguém não venha falar comigo. Oi, Fafá, você é a Fafá? Oi, Fafá! Não te confundem contra a cega, não, amor. É porque vivem me confundindo com os outros, cara. Que eu sou cego, tá aparecendo não sei aonde. Assim, pô, outro dia uma pessoa mandou mensagem, você é o cara do Tinder, não sei o quê. Não sou eu, não. Outro dia não, já tem um tempo isso hoje. Não te confunde, não? Tipo, achando que cego Confunde. É muito engraçado, porque uma vez a gente descobriu que me confundiam com a Camila Alves, que é a minha parceira até da novela, né? Minha companheira a Gabi, lá. né? A Gabi, que faz a Gabi. Ela é usuária de cão-guia, né? E ela acho que morou no Flamengo. Ela morava no Flamengo durante um tempo e eu morava também mais ou menos aqui na região, moro no Catete. E aí uma vez eu fui pegar o metrô no Flamengo, aí o vigilante, né, o funcionário lá do metrô, veio sem cachorro hoje? Veio sem o cão? Aí eu falei, não tenho cão, não sei o quê. E aí isso aconteceu assim umas 2 ou 3 vezes, de alguém me perguntar isso, o cão, você não veio com o cão hoje? Eu falei, gente, eles estão... Aí uma vez eu conversando com a Camila, eu falei, Camila, eu acho que me confundem com você. Mas assim, eu acho que a gente não se parece, mas a gente, talvez pela altura, a gente tem uma postura, eu não sei o que, a gente não se parece. Não precisa, eu tenho cabelo liso, não ela tem cabelo... Não enxergar, a pessoa acha que é tudo a mesma pessoa, não enxergar, tá na rua e tá na televisão, é a mesma pessoa. E você falou mas estou gostando de ser reconhecida assim, pela Fafá. E é engraçado que as pessoas falam Fafá e eu olho, né? Assim. A impressão que eu tenho, Moira, vendo de fora, é que o personagem da Fafá foi crescendo. Eu não sei se isso existe na novela, se vai mudando o roteiro ao longo das cenas, ou se é já tudo escrito desde o início. Mas, assim, você foi ganhando um espaço grande, né? Deu até para ter um romance e tal. Foi isso que aconteceu ou eu estava desde o início já previsto que ia ser assim? Então, o nosso núcleo, ele não estava muito definido assim desde o início, né, da novela. Na verdade, foi uma conquista, né, de não podem fazer o Nada Sobre Nós Sem Nós, né, não podem fazer uma novela abordando esse tema sem ter a gente lá. E na verdade, ele foi sendo a trama assim, né, do nosso núcleo foi sendo construída mesmo. Eu acho que se fosse uma novela aberta, né, que são muito mais capítulos, para você ter ideia, Todas as Flores são 85 capítulos. Sim. E uma novela tradicional, chega a ter quase 200, né? 180 capítulos. Então tem mais tempo de ter essas mudanças, né? De roteiro, tipo, tá dando certo um personagem, então ela vai ganhando mais espaço.
No nosso caso, era novela fechada, né? A gente já foi para gravar com ela toda pronta, mas o nosso núcleo foi sendo meio que construído, assim, também muito pela gente, sabe? Pelas nossas demandas. E a Fafá, eu não sei, assim, eu acho que pelo fato dela se tornar a assistente da Mauritânia, né, que é uma das Sim. protagonistas da novela, então ela ganha essa notoriedade, assim, vamos dizer assim, um pouquinho maior, por estar ali mais presente em outros núcleos, né? Sim. E você falou assim que nada sem nós, nada sobre nós sem nós, e que vocês conseguiram algumas vitórias desde o início. Eu participei, acho que foi em dezembro de 2021, de um workshop, vamos dizer assim, com o autor da novela, né? Carlos. Não, o autor é o João O Manuel diretor, não, Carneiro. perdão, O diretor é o né? Carlos João Araújo. Manuel não estava, era o Carlos Uhum. e outras pessoas do núcleo. E Uhum. contei, inclusive a Camila estava nessa consultoria e tudo mais. Uhum. E a novela ainda não tinha nome, ainda Uhum. não sabia que ia ser da Globoplay, ia ser uma coisa aberta, e eles já tinham algumas Uhum. ideias e tudo mais. E a gente lutou por algumas coisas que a gente não achava correto, até porque abordar o tema da deficiência, né? Algumas pessoas vão gostar da abordagem, outras não vão. Eu acho que não é algo 100% que se faz de um jeito 100% das pessoas gostam, faz de outro 0% gostam. Eu acho que tem muitas nuances aí. Eu queria te perguntar, você foi convidada para... o início do convite foi para trabalhar no elenco, é isso? O treinamento do elenco, a preparação do elenco, é isso? Quando me ligaram de lá, né, assim, efetivamente mesmo, foi a Dani Pereira, que ela é, como se fala, uma produtora de elenco. Produtora de elenco é quem vai, né, fazendo essa pesquisa e convidando, né, vendo quem tem a ver, né, com o personagem e tal, faz essa pesquisa de elenco. Ela me ligou falando que tinha surgido o meu nome lá, né, nos bastidores, e que eles tinham pensado em mim para preparação de elenco e para elenco. Eu falei que me interessava as duas coisas, mas, né, a gente tinha que conversar para eu entender melhor. E aí ela falou que o que estava, assim, a demanda mais urgente mesmo era da minha presença lá como preparadora de elenco. O que isso significa, né? Assim, esse é um dos meus trabalhos também. Na verdade, eu comecei, né, nessa área cênica, vamos dizer assim, pelos bastidores. Então, esse trabalho de preparação de elenco é uma coisa que eu já faço há muito tempo no teatro, antes de ir para os palcos. Graças à minha formação em dança que eu tenho lá na escola e faculdade Angel Viana. Então eu fui para lá para essa primeira reunião com o Carlos Araújo, que é o diretor artístico, tinham outros diretores e outras pessoas, né, assim, da equipe, para eles me conhecerem, para a gente conversar um pouco, né, sobre o meu trabalho e sobre a novela também, que eu também ainda não sabia, né, exatamente o que seria. Então eu comecei a trabalhar assim imediatamente nessa preparação, que é uma espécie de ensaios, né? A gente vai ajudando, trabalhando junto com o elenco nessa construção dos personagens, né? Nesse conceito dramatúrgico da novela. E eu fiquei mais focada na parte corporal, que é a minha praia, assim. Então tem um preparador de elenco que trabalha com o Carlos Araújo há muito tempo, que é o Antônio Carnevale, e eu fiquei colada nele, assim. A gente fez uma dupla e uma parceria incrível, porque houve uma sintonia muito grande já de cara entre o Carnevale e eu. E aí a gente foi fazendo essa dobradinha juntos. A gente já recebe, né, o roteiro, os capítulos com antecedência, então a gente já sabia a cada dia de trabalho o que a gente ia estudar ali, o que a gente ia trabalhar ali, com qual núcleo, com qual elenco. E aí eu dava uma preparação corporal para dar, vamos dizer assim, um pontapé inicial para aquelas cenas que a gente ia trabalhar naquele dia.
Ah, então não só as cenas que têm a ver com a cegueira. Você preparava o elenco como um todo. Foi. Ah, que Isso bacana. foi muito bacana, assim. Pô, Eu muito trabalhei legal. Porque junto eu com o mesmo achei que Carnevale. você só trabalhasse com a Sophie Charlotte, né? Que faz o papel da Maíra. Uhum, A Maíra é uma personagem cega, a uhum. atriz não é. Eu achei que você só fizesse essa preparação. Então você trabalhava como, independente da sua deficiência, o que é mais bacana, né? Sim, eu trabalhei com o elenco todo e foi uma experiência muito legal, assim, para mim, porque é um universo diferente, né, da TV, Uhum. bem diferente do teatro e da dança, é um outro tempo, né, as coisas têm um ritmo muito maior, tudo sim, é tudo para ontem. Sim, sim. Então, ter tido essa oportunidade de entrar para a novela ainda nesse pré, né, nesses bastidores, ter tido esse tempo de relação, de contato com o elenco todo, eu aprendi muito, assim, aprendi muito com o Carnevale, de ver o jeito dele trabalhar, de como é essa preparação na TV, que é diferente de uma preparação no teatro, por causa mesmo do tempo. Então, a gente está ali num lugar muito de... Não é para ensinar o ator ou a atriz como fazer o trabalho deles, né? Que é o trabalho deles, eles já sabem. O nosso papel ali é justamente como a gente tem acesso a todo o roteiro, a gente tem acesso a estar ali em contato com todas as personagens, a gente ir ajudando eles a dar material, vamos dizer assim, né? Material para ir compondo essas personagens. E no meu caso, eu fui trabalhando mais nessa questão mesmo do corpo, porque é o nosso material de trabalho, né? Com A certeza. atriz, é o nosso material de trabalho, é o corpo. Então, assim, como trazer para o corpo, como fisicalizar, né? Essa personagem para ajudar a contar essa história, né? Que na verdade nós somos ali contadores de história. E como foi a recepção do elenco? Assim, afinal de contas, eles estão acostumados com esse tipo de atividade, mas você é uma pessoa que eles não conheciam, uma pessoa com deficiência e tudo mais. Como é que você sentiu o elenco, assim? Foi muito legal, Marcos. Assim, eu falo que eu estava num lugar muito privilegiado de trabalho assim, na equipe, porque trabalhar nessa parte artística, na parte de criação, é um lugar que as coisas são o lúdico é bem-vindo, né? Então, as pessoas estão abertas para o novo, para o diferente. Então, não teve nenhuma questão, assim, sabe, de nossa, e agora? Temos uma pessoa cega com a gente, como será? Muito pelo contrário, assim, a recepção do elenco foi muito bacana, tive, assim, retornos, sabe, de atores, assim, veteranos já, de Conta falarem do história meu aí, conta uma trabalho. historinha aí pra gente. Bacana é isso. Quem falou o quê? O que você arrumou com alguma pessoa? Dá um. Eu tive assim, por exemplo, o Newton Bicudo, que é um grande ator assim de teatro, ele faz um papel que ele morre cedo, mas é um papel assim, pá, que é eu esqueço o nome dos personagens, eu lembro o nome dos atores e esqueço. O Raulzito é o que faz o Nossa, ele Newton Bicudo, é o interpretava que faz. benzão. Ator, era muito bom O personagem. Raulzito ele é incrível. E ele é um ator veterano, né? Assim, já Uhum. de muita estrada. E teve um dia que a gente, indo embora, assim, ele veio falar comigo, ele, Moira, estou encantado com o seu trabalho. A gente nunca teve um trabalho tão sensível assim de preparação Ó. na televisão. E a outra, Fábio Assunção, que eu. Pô, morreu ontem, Fábio Assunção. Na novela, né? O Fábio Assunção não, o Humberto. Humberto, Fábio Assunção tá vivo. O Fábio Assunção, eu enxergava, né? Eu tenho uma doença chamada Stargardt que eu fui perdendo a visão. A minha memória visual já é uma memória de baixa visão, né? Eu não sei, eu não lembro como enxergar bem. Mas quando eu era novinha, adolescente, eu Você achava ele sentava bonitão? grudada na TV Sei como é que é isso. e achava ele incrível, lindo. Então, assim, quando ele chegou, eu soube, meu Deus, eu vou trabalhar com o Fábio Assunção. Aí, no primeiro dia lá, eu tô mantendo a pose, né, como se fosse normal, como se eu encontrasse o Fábio Assunção todos os dias. Então, me mantive, né, muito, muito tranquila. Mas teve um dia, aí a gente trabalhou, fiz um trabalho lá de corpo e tal com ele. E aí, no final, ele veio. Eu falei, aí eu brinquei, eu falei, cara,
Desculpa, mas você você é o único é o único do elenco que eu vou ter que tietar, porque eu lembro de você, assim, né, da sua beleza e me encantava muito. E foi assim, enfim, comentei com ele que eu era, né, Sim, fãzoca. sim. E ele foi super bonitinho, assim, ele é mesmo, mas como é que você acha que eu sou hoje? Eu falei, não, eu imagino, né? Eu sei que o tempo O passou tempo passa, para o tempo você, passa para para todo mim, mundo, né? mas eu tenho certeza que você continua bonitão. Falar em E bonitão, ele, a mulherada quer saber aqui se o Caio Castro é cheiroso. o Caio Castro é cheiroso, assim. E é um querido também, além de grande ator, assim, uma pessoa muito querida. Mas aí Foi assim, você tietou o Fábio Assunção, desculpa, acho que eu te interrompi. Você tietou o Fábio Assunção e aí ele queria saber como é que você. Uma boa pergunta. não, ele foi outra pessoa assim também que teve uma relação assim de interação com o meu trabalho, de entrega, sabe, com esse trabalho da preparação, que elogiou o meu trabalho lá nos bastidores, sabe, assim, foi muito legal. E quanto tempo E, durou esse e, trabalho? cara, a gente começou a gravar a novela finalzinho de julho, início de agosto. Finalzinho de julho começaram a gravar algumas cenas externas e Uhum. aí a gente foi para estúdio mesmo em agosto. E eu comecei a trabalhar na preparação, acho que em maio. Foram 2 meses, assim. Maio, junho, julho, 2 meses e meio, mais ou menos. E antes de começar, né? Mas aí depois que começa as gravações, eu ainda tinha algum tempo com alguns. Eu comecei assim a trabalhar núcleos pequenos, tipo o casal, o Nicolas Prates, por exemplo, que é Diego. o Diego. Fazia par romântico, né, com três, com a filha, com a mãe, com a então, assim, eu tinha O momentos que Diego foi o maior pegador da novela, é verdade. marcavam um ensaio, assim, para eu trabalhar com essas relações, né? Com Uhum. porque o que a gente faz é isso, como não tem muito tempo, o que a gente faz é mesmo esse lugar de criar uma relação, de criar uma Como, Moira? intimidade, Conta aí pra né? gente. Até curiosidade, por exemplo, o Nicolas Prates, eu não sei o nome das atrizes, mas ele se relacionou com a mãe e com a filha e tal. Qual a diferença para você, enquanto preparadora, para trabalhar um momento e outro momento? Então, a gente faz no teatro existem jogos corporais, né? Jogos teatrais, que são dinâmicas que a gente cria para trabalhar relações, né? São jogos mesmo, jogos teatrais, jogos corporais que a gente desenvolve a partir desse lugar lúdico do jogo, do brincar, né, da troca, mas levando para um propósito que é o que a gente para ajudar aquele ator ou aquela atriz aí ganhando um chão, vamos dizer assim, né, para compor aquela personagem, aquela relação. É um lugar assim de pesquisa, de então assim, por exemplo, sei lá, propor uma música para estar estudando uma cena com um e uma outra música para estudar uma cena com outro, né? E buscar elementos que possam provocar, ajudar a dar um sentimento ou um tônus, né, para aquele corpo. No meu caso, trabalhando mais com o corpo, que tipo de tônus, que tipo de postura, né, ele vai ter em relação com a Joy, por quem ele é apaixonado, e em relação com aquela mulher que é mãe, que ele tem respeito, mas ele tem que Mas não fazer gosta, ele tem que aquilo, fazer aquilo. né? Então, assim, é isso, buscar ajudar através desses jogos, dessas dinâmicas, a buscar essas contradições internas e como que isso aparece fisicamente. E como você trabalhava no caso do Diego, porque ele fez par, né, com elas, o Nicolas Prates, fez par
que não foi exatamente romântico, com a Débora, que é a Bárbara, acho que esqueci o nome dela agora, que vai estar agora na novela. E eu achava muito curioso, porque ele estava sob ameaça de arma, assim, e ele conseguia ir fundo, assim. Ele conseguia transar. E, cara, como é que pode isso, cara? Como é que, tipo, pô, o cara tá lá ameaçado e tudo mais, conseguia dar conta. Como é que era isso, cara? Isso daí é um roteiro, né, meu bem? É um roteiro, e esse é o trabalho do ator de fazer aquilo ficar bom, de fazer as pessoas acreditarem e de contar aquela história que você se propôs a contar. Vocês tiveram alguma participação no roteiro? A gente, o roteiro, os textos do nosso núcleo, a gente, às vezes, propunha, né? A gente já tinha a Camila, que estava atuando também como consultora, né? Desde o início do projeto. E então, nas nossas questões, assim, referentes à deficiência visual, se às vezes tinha alguma coisa que não soou bem, que estava estranho, que poderia parecer capacitista, ou que poderia fragilizar, né, uma questão referente, né, à cegueira ou à deficiência visual, aí essas coisas a gente, no nosso núcleo, a gente tinha essa liberdade, vamos dizer assim, de questionar, né? E de propor também. Porque a gente estava nesse lugar, né? Porque quem escreve o roteiro, imagina, o autor, né, ele tem ali, ele quer contar uma história, ele tem um esqueleto central ali daquela história, né? Como que vai começar, como que vai terminar, os personagens principais. E ele tem também os assistentes, que vão amarrando, que vão fazendo também essa história dos núcleos paralelos, né? Vão escrevendo. Então, é muita gente trabalhando, é muita gente envolvida. E aí tem coisas que escapam mesmo, né? Assim, então, assim, faz parte também do trabalho do ator ficar atento, né, ao seu texto, para você ajudar a dar coerência para essa trama, assim. E como é que vinham os textos para você? É uma pergunta que as pessoas fazem, e como eu nunca atuei, é computador? Vinha, hoje em dia é tudo digital, né? Eles, lá na Globo, inclusive, eles têm uma proposta ecológica recente de pedir para não imprimir nada. Então, antes eu estava recebendo tudo por e-mail. Depois, quando a gente foi para o set, começam as gravações, eles têm um aplicativo que funciona super bem, que é o aplicativo da Globo, que se chama Eva. É um aplicativo para os atores. E nesse aplicativo ali a gente abre e pronto, tem ali o roteiro da novela inteiro, tem roteiro por capítulos, tem só o seu. Por exemplo, quando eu abria o meu, já aparecia Moira Braga Fafá, já aparecia só as minhas. Aí, se eu quiser ver de todo mundo, como eu estava também nesse lugar de preparação, então, às vezes, eu tinha que acompanhar outros sets, aí eu podia selecionar lá para ver no dia quais são as cenas que vão gravar. O Evo, ele funciona super bem. É uma mão na roda e é acessível. Olha, que legal. E qual foi o maior desafio, Moira, nisso tudo? Na preparação de elenco, na atuação? Qual foi a coisa que você falou assim, caramba, que difícil, vamos lá. Eu não fiquei com essa sensação assim de difícil, sabe? Eu fiquei porque eu senti, a gente teve muita escuta. Eu senti, para mim, o mais difícil, na verdade, foi essa primeira. Quando a gente estava nesse espaço de ensaio, trabalhando na sala de ensaio, eu estava ali no meu melhor dos mundos, porque eu sou professora também, né? Então, eu estar dentro de uma sala, trabalhando ali com um grupo de atores, né? Um grupo de pessoas, é um lugar que eu fico muito segura, né? Estou ali, é um espaço controlado, né? Dentro da sala que eu já conheço, então eu já estou dominando ali aquele espaço. Antes de eu começar a gravar Fafá, eu já tinham, né, outros núcleos gravando.
Porque eu acho que, assim, minha primeira cena de Fafá, eu gravei, assim, uns 2 meses depois, talvez. Não, eu devo ter começado a gravar só em setembro, alguma coisa assim, demorou, sabe? Assim, a galera já tava, a a nave já tava voando, mas o nosso núcleo a gente começou a gravar mais tarde. Mas eu comecei a participar das gravações nesse lugar de preparadora de elenco. E o que um preparador de elenco faz nesse lugar, quando vai para o set? É a gente ficar ali meio que de stand-by, a serviço do elenco. Então, assim, ajudando a dar um texto, né, que esqueceu, ou dando uma dica, ou meio que fazendo um papel meio que de coaching, sabe? Assim, de cuidado com o ator ou atriz. Porque, às vezes, o ritmo de gravação é tão rápido, então, às vezes, o diretor está ali atento a várias outras coisas, né? A posicionamento de câmera, a iluminação, a coisa do cenário, não sei o quê. E dependendo do ritmo, às vezes ele nem tem tanto tempo de dirigir o ator. Então, assim, o ator tem que estar lá já pronto, né? Tem que saber sua cena, vai lá e faz. E aí o preparador de elenco, nesse lugar do set, ele fica ali, nesse lugar de dar um toque, faz assim, ou lembrar um texto que esqueceu. E aí, minha primeira experiência, meu primeiro dia de estar num set, como uma mulher cega, sozinha naquele lugar, foi uma coisa assim meio desafiadora, porque é um mundo de gente que tem ali em volta. Assim, uma cena com duas pessoas em cena, tem 50 ao redor. Muitos técnicos, muitos técnicos. E chega ali uma pessoa... eu senti, sabe, assim, nos primeiros dias, tipo assim, o que ela tá fazendo aqui? O que a gente vai fazer com ela? Onde que a gente vai botar ela? Sabe? Sim, sim. Porque é uma coisa muito dinâmica, no set as coisas mudam, aí mudou a cena, aí muda todo o posicionamento de câmera e toda a equipe vai mudando de posição. É uma dinâmica muito, muito grande. Então, assim, os meus primeiros dias assim, de estar ali no set, nos bastidores, eu ficava mesmo assim, não querendo atrapalhar, né? E tentando entender como eu poderia fazer o meu trabalho. E aí um processo mesmo de eu ir entendendo, das pessoas também irem me conhecendo, né? E se desfazendo esse estranhamento. E isso facilitou muito mais depois que me viram em cena. Depois que me viram fazendo a Fafá, sabe? Foi tipo assim, ela sabe ela fazer consegue. isso. Não, a gente passa muito por isso, né? A gente passa muito por essa desconfiança inicial. E isso em relação, né, aos técnicos, porque não me conheciam, né? Não tem contato, realmente não tem cego todo dia zanzando, né, dentro de um set de filmagem. Sim. Então, teve esse estranhamento inicial e aí, para mim também foi muito legal ter tido esse contato de bastidores, porque aí eu fui fazendo as amizades também de bastidores, né? Fui ficando amiga do pessoal ali da maquiagem, o pessoal do cabelo, o pessoal do figurino, o pessoal da luz, aí eu grudava ali no pessoal que os técnicos de luz, de câmera, e ficava ouvindo, ficava perguntando, e aí isso foi, né, se diluindo, assim, esse estranhamento, né, inicial. Mas é isso, né? A gente encontrar esse... Porque eu também fiquei nesse lugar me perguntando o que eu estou fazendo aqui. Claro. O que eu vou fazer aqui? Então, imagina as pessoas, né, que não estão vivendo essa coisa que era diferente com o elenco, que eu já tinha, né, uma relação, já tinha criado estabelecido, né, aquela intimidade, aquela relação mais próxima de trabalho, mas com aqueles técnicos que é correria, que é um monte de coisa, e é tanta coisa que, assim, cada um fica ligado no seu trabalho, porque né, tem que tudo dar certo ali, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estamos conversando com a Moira Braga, a Fafá de Todas as Flores, ela que conseguiu algo sensacional, que foi conviver ali e não ser mandada para a fazenda da Zoé. Ela sobreviveu
sobreviveu a Zoé, a organização. Parabéns, Moura. Mas você sobreviveu também, né? Você contou no início que vocês, enquanto núcleo cego da novela, vamos dizer assim, vocês conseguiram algumas vitórias. Conta um pouquinho pra gente dessas vitórias. Olha, são coisas... porque quem escreve, né, sobre o tema, né, da deficiência visual, mas não vive a deficiência visual, é passível de cometer equívocos, né? Então, o que a gente foi fazendo, principalmente Camila, né, a Camila, que estava nesse papel de fazer essa consultoria, e fez muito bem, de ir tirando coisas, equívocos mesmo, sabe? Porque eu acho que a cegueira, né, tem uma coisa assim do misticismo, de um romantismo. Peso, né? Um peso misturado com romantismo. Daquela coisa do ver com o coração, sabe? Sim. Então essas coisas apareciam. Não, é normal. Eu falo aqui, gente, preconceito, né? Todos temos, é falta de conhecimento, né? Se eu for escrever uma novela sobre a vida no Japão, eu vou cometer um monte de gafe, porque eu nunca vivi no Japão. Então não é uma maldade, não tá falando que ninguém é malvado. Só que é normal, inclusive. Por isso que existem pessoas para fazer esse tipo de ajuste fino, né? Exato. Por isso até eles tinham... A gente teve essa abertura muito assim dos diretores, né, que era com quem a gente estava ali lidando no dia a dia, tipo, às vezes na hora mesmo de gravar a gente se deparava, né, com uma coisa assim, poxa, isso aqui tá um pouco esquisito, eu vou mudar um pouquinho. Entendi. Mas mudou uma cena, algum estilo de personagem, alguma coisa um pouco maior do que uma palavra, uma frase? Talvez, sim. Por exemplo, tinham coisas em relação ao cão-guia que de equívocos, assim, deles acharem que tinha umas cenas que ia aparecer a Gabi com o cão, levando o cão no colo, que ele estava doente. Ela falou, não, isso não existe, né? O cão-guia, se estiver doente, ele não pode estar trabalhando, né? Que está sendo cuidado. Coisas desse tipo, assim, teve coisas da Fafá que eu questionei no início, porque ela no início é muito, né, essa troca de namorado toda hora. A Fafá. E aí tinha uma cena, assim, em relação a que ela falava que um menino que ela tava, um namorado que ela tava, que era um motorista de aplicativo, bateu com o carro e pediu um dinheiro emprestado a ela. E aí a cena que vinha seguinte era assim, tipo, o cara tava dando a volta nela. Aí eu fui questionar, falei, olha, isso a gente tem que ter cuidado, porque isso para não fragilizar e para não reforçar estereótipos, porque as pessoas já tendem a achar que é fácil enganar a gente, né? Principalmente nessa relação com dinheiro. Sim. As pessoas te perguntam, ninguém nunca te enganou? Não, as pessoas acham que a gente olha, já me enganaram, mas é muito menos vezes que as pessoas acham. Eu acho que eu consigo contar 1 ou 2 vezes na vida no máximo, não é que... Exatamente. Né? E aí eu falei assim, vamos melhorar isso daqui, né, para não reforçar essa coisa de que, né, as pessoas enganam a gente porque a gente não enxerga. E aí o que eu propus foi mudar ali a fala. Eu falei, eu mudei um pouco a estrutura da cena, falando que ele pediu esse dinheiro, ela sentiu alguma coisa e foi lá na oficina antes, né, para saber sobre essa coisa, esse orçamento, e aí ela entendeu que o cara estava realmente querendo enganá-la, e foi aquela troca, né, ela resolve ficar com o mecânico da oficina, troca de namorado. Ela tinha ficado com o cara do Uber porque ela foi atrás do outro namorado que não é? Exatamente. Eu falei, gente, não vamos ficar nessa reforçando que todo mundo engana a Fafá, pelo amor de Deus. Sim, Fafá. E um ponto que gerou polêmica quando saiu o enredo da novela foi, primeiro, né, o fato da Sophie Charlotte ser uma atriz que não é cega, interpretar uma personagem cega, e do outro ponto, que foi inclusive um ponto que eu levantei muito quando eu participei das reuniões, foi de ela voltar a enxergar. E parece que vocês, não sei, você ou quem foi, conseguiu que
pelo menos ela não ia voltar a enxergar tudo, que ela ia voltar a enxergar um pouco. Essa mudança você viu acontecer? Essa foi assim, as coisas que vamos dizer, não estava negociável, né? Tá. Era parte da história, essa foi o que eles me disseram cirurgia. Que isso não era negociável, apesar realmente de muito questionamento, muitas críticas. A própria Sophie foi uma grande parceira nossa, assim, na verdade, sabe? De luta, de brigar, de questionar, e de assumir também uma postura, né, de que tipo de cega, né, que você quer ser, né? Uma cega que vai representar a mesma gente, né, ou uma cega que vai reforçar estereótipos. E eu acho que ela mandou super bem, assim, e ela foi muito parceira nossa, em todas as coisas que a gente tinha que questionar, que conversar, ela chegava junto, mas essa era uma das coisas inegociáveis. Mas conseguiram parte da reduzir, né? Ela história. continuou uma pessoa com deficiência visual, né? E não era assim no início. Ela ia voltar a enxergar normalmente. Foi o que... Isso eu não sei como estava no início, mas eu sei que foi uma conquista a partir de muita discussão, né, de muita conversa, de que pelo menos ela não voltasse a enxergar 100%, para não ficar para não reforçar essa coisa de que não é só possível ser feliz no padrão da normalidade. E que também é possível, né? Tipo assim, não é possível, gente. Olha, se você não enxerga desde a nascença, você não vai voltar a enxergar normalmente. Isso não existe. O seu olho, o seu cérebro não aprendeu a enxergar. Isso só reforça as pessoas que ficam botando no YouTube. Pô, mano, por que você não faz uma cirurgia para voltar a enxergar? Porque não tem, né? Então, E assim, muito sinceramente, eu não vi a novela toda, porque ela não saiu toda, mas até o presente momento, ela não precisava ter voltado a enxergar para fazer as coisas que ela faz. Eu acho que tem um lance dela fugir da prisão, mas daria para fazer de outra forma. Mas ela enxerga bem pouco, né? Quem vê a novela, pelo menos isso, ela enxerga bem pouco. Você trabalhou diretamente com ela, Moura, na questão de cegueira mesmo? Trabalhei no iniciozinho dessa parte de preparação corporal, comecei com ela, porque no início começou o elenco chegando aos poucos. Então, assim, a primeira atriz que eu tive contato, meu primeiro encontro foi com ela, com a Sophie. Depois chegou a Letícia, Colim. Nossa, eu tenho medo da Letícia. A Letícia é muito má. Ela é incrível, ela é um doce. Por isso que é incrível assistir. Por isso que é lindo ver a Vanessa, porque eu morro de rir aqui em casa. Assim, eu rio muito. Não, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa, né? Ela é muito... As coisas que ela fala, os preconceitos, é maravilhoso. O capacitismo. É maravilhoso. Cegueta dos infernos. É muito bom. Para mim, assim, no dia que eu desmontei aqui em casa, foi o dia que ela falou assim, cadê a tripézinha? A tripézinha já chegou? Eu não acredito que ela falou isso. Eu achei maravilhoso o tripé. Eu falei com ela, eu nunca mais vou andar de bengala sem lembrar de você. Ela, ai, Moira, não, pelo amor de Deus. Mas até me perdi o que você tinha perguntado. Não, você estava falando da Sophie, que você trabalha primeira. Sim, então. Aí no iniciozinho eu fiz umas aulas assim de corpo, bem assim com ela, num lugar de sensibilização, de relação com o corpo todo, de postura, né? Porque é isso, de não ter essa hierarquia da visão, porque esse é um desafio, né? Como uma pessoa que enxerga está em cena abrindo mão, né, desse recurso tão, que tem essa hierarquia, né, a visão domina muito. Então, assim, os trabalhos que eu fiz com ela no início foi bem de um lugar de tentar despertar essa sensibilidade de outras percepções, de estar ali sabendo que ela enxerga, mas de não estar focada, né, na visualidade, vamos dizer assim. E ela é uma grande atriz, assim, eu acho que assim, o que fala, né, assim, essa questão da representatividade é importante, sim, né, hoje em dia é muito delicado você chamar uma pessoa para fazer um personagem que seja deficiente e o ator ou a atriz não tem essa deficiência, é complicado, assim, do mesmo jeito, né, em outras
em outras lutas, né? Outras Sim. militâncias. Mas do ponto eu posso falar como atriz, do ponto de vista de exercício de atuação, isso para uma atriz é uma experiência muito boa, muito incrível, né? Porque o nosso deleite assim de atuar é justamente poder ser o que a gente não é, Sim. né? O que a gente não tem no dia a dia. Então, quanto maior o desafio, mais interessante é. Então, eu acho que ela conseguiu encontrar uma Maíra assim, muito honesta, né, com relação assim à não visão. Então, E uma coisa bacana da novela, para quem não assistiu, eu acho, assim, a Maíra é uma personagem cega, e assim como nas nossas vidas, entra a cegueira, né? Eu sou cego e entra, não tem jeito. Eu vou pegar um táxi, eu tenho que falar para o motorista que eu sou cego, não tem muito jeito. Mas não é a cegueira o ponto principal. Longe disso, ela tem outras lutas, ela tem romance, ela tem... E eu acho que isso representa bem a nossa vida. Não é o cego que corre atrás de enxergar, né? Tipo, ela não... ela não... Ela lida bem com isso, de várias formas. Então, acho que isso passou bem para a novela. Vocês também ali na Rod, né? Pegação, tem as meninas que se apaixonam. E, enfim, você, no final, você pega o Mark, mãe? Ah, pois é. Não? Acho que não. Pô, é meio paulista, meio devagar, que é paulista, cara. Pô, Mark, caraca! Acho que a Fafá também ficou numa dessa, assim, né? Não sei se ele quer mesmo ficar, ela ficou meio... Tinha um outro namorado em casa, não sei também. A Fafá, no início, estava toda saidinha, depois ela ficou não. meio, né? Fala em saidinha, teve uma cena que o pessoal... Assim, eu como trabalho com esse negócio de internet, as pessoas vêm me consultar como se eu fosse o FAQ, que eu sei tudo, né? E eu vou transferir uma pergunta que me fizeram. Teve uma cena, algumas cenas, no início, quando começou o concurso Garoto Rods e tal, que vocês tocavam nos garotos e tudo mais, né? Não lembro se você especificamente, ou se a Gabi, enfim, vocês, do núcleo. E é uma cena que algumas pessoas falam, pô, mas isso não acontece, a gente não sai tocando nas pessoas e tudo mais. Você tá rindo aí porque tem coisa. Como é que é essa história? Não, porque era isso. No início, o roteiro que eu recebi da Fafá é que ela era uma safadinha. Então, ela estava, na verdade, ela estava ali num lugar privilegiado quando ela virou assistente lá da Mauritânia. Ela começou a conviver ali no meio dos meninos do desfile. Então, eu acho que ela usou essa coisa de não enxergar. Foi exatamente proposital. Sim, tem como uma oportunidade de poder vivenciar essa experiência sensorial, entendeu? De uma outra forma. Um monte de homem bonito ali em volta dela. Ela não enxerga. Então, vamos, né, viver isso de uma outra forma. Então, ela podia ter essa liberdade, vamos dizer assim, de pegar. Sim. É curioso, né? Porque você falou sensorial e pegar e tudo mais. Que o pessoal pergunta, mas como é que você sabe tanto da novela, né? Cara, essa novela Todos os Furos foi a primeira que teve audiodescrição, né? E foi muito bom. Várias cenas, se não fosse a audiodescrição, você não teria a menor ideia. E a Moira é consultora de audiodescrição, assim como eu. Você teve alguma participação, Moira, na audiodescrição? Nenhuma? Não, nenhuma. Não, achei bem bom mesmo, assim, corrigiria uma coisa ou outra, porque eu sou chato, mas, assim, achei bem legal, assim, bem feito. E novela é isso, né? Porque várias cenas você não entende mesmo o que tá acontecendo. Pá! Tem uns barulhos, tem não sei o quê. Pô, teve uma cena grande da Regina Casé com o Fábio Assunção, que se não fosse a descrição, não entendia nada. Eu acho que quem teve também algum trabalho de revisão assim, foi a Natália Santos. Natália Santos, que é cega, também estava na equipe como assistente de direção. A Nath, sim, ela acompanhou todas as cenas da Sophie, ela estava sempre no set que a Sophie Charlotte estava gravando, e eu acho que ela tinha também essa missão aí de dar uma revisada nos roteiros de audiodescrição. Mas é um volume muito grande de trabalho. Nossa, muita cada coisa. Cada capítulo Não, ficou muito bom. O resultado é muito bom. Eu recomendo, até para quem enxerga, assistir com a audiodescrição, porque é muito
ficou muito bem feito. E, Moira, você vem da dança, né? Foi sua primeira... Você começou no mundo da arte pela dança? Profissionalmente, sim. Eu já tinha essa coisa de atuar, era um desejo desde criança, assim, aquela coisa de fazer teatro em casa e obrigar a família a assistir, de ficar atuando na frente do espelho sozinha. E aí eu sempre fazia assim, procurava cursinhos livres de teatro para fazer, mas eu tinha essa coisa assim também da perda da visão, de achar, né, que isso não era para mim, porque, né, não existia assim. Sim. Hoje eu acho bacana da gente estar na cena, a gente está aparecendo, da gente de outros jovens, né, de crianças, de jovens, de poderem ver que isso é possível. Então, possível, se eu quiser fazer isso, eu posso, mas na minha época não tinha, não tinha essa representatividade. Então, era uma coisa que me parecia muito distante, assim. Então, assim, na hora de escolher uma profissão, eu queria artes cênicas, mas, sabe, tinha essa crença de que não era para mim. Aí eu fiz jornalismo, como você, e achei muito bom, assim, eu acho que eu recomendo muito. Se você não sabe o que fazer, faça jornalismo, porque porque tem a parte de comunicação, né? Comunicação, a gente nunca vai dizer que não precisa tanto de comunicação. É muito legal, é uma faculdade muito legal. Mas sempre estava ali, né, próxima, assim. Então, eu teve a minha entrada, assim, pelo mundo das artes foi através de uma pessoa que eu acho que foi uma ponte muito importante na minha vida, que se chama Ana Lu Palma. A Ana Lu, ela tinha um projeto chamado Livro Falado, que ela criou uma metodologia de ensinar as pessoas a gravar livros para deficientes visuais. E eu conheci a Ana Lu, eu pedi a ela para quando eu precisava de algum livro e tal, e ela era atriz, mas que não atuava já há muito tempo. Ela foi fazer um mestrado na Unirio sobre o corpo do ator, como criar uma metodologia para fazer uma pessoa cega ter expressividade em cena, pensando justamente nessa parte do corpo, porque às vezes é tudo muito visual, né? A maior parte do que a gente aprende é através da visão. E essa coisa de postura, de gestos, né? De como se movimentar, isso está muito ligado à visão. E essa era a pesquisa dela de mestrado, dentro da Unirio, dentro da Escola de Teatro da Unirio. E ela me convidou, porque ela sabia desse meu interesse em teatro, em atuação, ela me convidou para ser uma das colaboradoras dela na pesquisa. E eu comecei a frequentar a Unirio, meio que como aluno ouvinte, porque o que acontecia? Os alunos da escola de teatro começaram a gravar os livros de teatro dentro desse programa dela do livro falado, então eu tive acesso a material didático, né, a clássicos e tal, e comecei a frequentar algumas aulas da Unirio. E aí, numa dessas aulas de encerramento de semestre, uma aula de corpo, foi convidada a professora Angel Viana para dar uma aula especial. Eu não conhecia a Angel, nunca tinha ouvido falar dela. E aí, quando terminou essa aula que eu fiz com ela lá, eu estava muito mexida, assim, eu estava emocionada de um jeito que eu nem entendia, sabe? Chorando mesmo, assim. Ai, meu Deus, que coisa incrível, que mulher incrível, que aconteceu ali, o que eu falo que naquele dia, assim, abriu-se um portal para mim que eu não sabia que existia, sabe? Então, depois que eu conheci a Angel, eu fui querer saber quem era ela, eu soube que ela tinha uma escola, né, e fui para lá. Naquela época que a Janaína, né, eu já tinha uma amiga, a Janaína, que eu conheci também através da Ana Lu, que ela já estudava lá na Angel. E aí eu comecei a estudar lá nessa escola Angel Viana. Então eu fiz um primeiro curso técnico lá que se chamava Recuperação Motora e Terapia através da Dança. E que, apesar do nome, que parece ser uma coisa assim meio, né, voltada para um lugar terapêutico, e poderia ser também, mas foi um curso assim, que me abriu muitas possibilidades. Assim, eu tive acesso a técnicas e metodologias corporais que inimagináveis para mim. E aí, terminando essa formação, eu fiquei assim, cara, eu ainda não sei o que fazer com isso, mas eu quero trabalhar com isso.
E aí que eu não sei se você lembra disso, mas eu fui procurar a Uresp, eu falei, então eu vou trabalhar com, eu queria trabalhar com corpos, Sim, eu sabe? lembro. Aí eu vou lá, as meninas da Uresp tinham ganhado, as meninas do futebol, tinham acabado de Sim, ganhar um mundial. Eu falei sim, assim, de eu vou lá, futebol. de repente, trabalhar Sim, com elas, ver sim, eu essa lembro. outra forma sei lá, de trabalhar com o corpo, né, de atletas, mas propondo outras atividades. Até comecei a jogar lá o futebol, os meninos me sacanearam, falaram que eu era chinelinho. E aí eu entendi, assim, depois que falei, tá. Aí eu fiquei, mas aí eu tava lá e com medo de me machucar, porque futebol, não sei o que, e eu Sim, já tava, né, envolvida com dança. Aí eu falei, não, então eu vou buscar mesmo a minha a dança. praia. E aí que eu comecei, aí eu entrei para um grupo de teatro chamado Os Inclusos e os Cisos, que é um teatro de mobilização pela diversidade, que é um braço da Escola de Gente, que é uma ONG, né, aqui da Sim. Cláudia Werneck. E eu entrei para os inclusos, meio que eu fiz uma carta de intenção e tinha um processo seletivo, porque eles iam criar um espetáculo novo. E eu já, quando eu me inscrevi para o processo seletivo, eu falei que o meu interesse já era, nem era assim para elenco, que eu ainda não me sentia capaz. Mas que eu tinha terminado uma formação e que o meu interesse era de trabalhar com eles para entender o processo de criação deles e trabalhar nessa parte de preparação de atores. E aí eu fiquei, acho que 4 anos nos Inclusos. E foi uma escola muito boa para mim, porque lá aí eu comecei. Eu comecei trabalhando como assistente de dramaturgia, assistente de direção, preparadora corporal, trabalhando na coisa da legenda, na parte técnica de legenda para surdos, e acabei virando elenco, substituto, quando precisava, que a gente chama de stand-in, né? Quando a atriz principal não vai poder fazer, aí eu substituía. Então, assim, eu fiquei ali nesses 4 anos passando, né, por todas essas etapas. E aí eu acho que esse foi o meu pontapé inicial, assim, de me sentir pronta, sabe? Assim, tá bom, eu vou fazer. Acho que eu sei fazer isso mesmo, sabe? A gente tem que chegar um momento que a gente tem que dizer que a gente sabe fazer o negócio também, senão, né? Exatamente, exatamente. E Moira, a dança, né? A dança é uma coisa que a gente sente, né? Do ritmo e tudo mais, mas a dança tem uma coreografia. Como é que é isso para uma pessoa que não enxerga? Como é que você pega a coreografia de um espetáculo? Como é isso na prática mesmo? As pessoas. Uhum, A gente aprende, quem enxerga aprende por imitação. Olha e aprende. E uhum, você? uhum. Então, essa foi a minha grande transformação, assim, porque a escola angelviana, a filosofia dessa escola angelviana, foi que me deu essa possibilidade, essa oportunidade de aprender uma dança, de viver uma dança que é de dentro para fora, que sai desse, dessa desse lugar que eu também acreditava, né? Desse senso comum de que a Aham. dança ela é visual, né? Você vê, você Sim. aprende e Aprende isso. reproduz, né? Então, lá dentro da Angel, primeiro a gente teve muitas aulas de técnicas de dança, muita aula de anatomia, fisiologia, cinesiologia, de conhecer mesmo o corpo humano, né? De conhecer como o corpo funciona, como essa estrutura se movimenta. E aí, para eu aprender outras danças, eu conhecendo muito o meu corpo, isso ajuda muito. A minha experiência na Pulsar, né, que é uma companhia que já tem mais de 20 anos e tem bailarinos com e sem deficiência, mas a primeira pessoa com deficiência visual fui eu. E aí a gente teve que criar essa metodologia. Eu entrei para lá, eu participei de 3 espetáculos na Pulsar. 2 foi remontagens, ou seja, foi espetáculos que já existiam. E aí eu tive que aprender coreografias de outras pessoas. E aí foi muito pela fala, pelo toque, mas a partir desse lugar que eu já tinha um corpo, vamos Preparado. dizer, preparado Aberto para para isso, isso, né? aberto para isso, né? Então ali o fato de eu estar
tocando, a pessoa quer me mostrar o movimento, eu toco e eu peço também para ela falar e a gente vai fazendo juntas, mas parte do princípio ali que eu sei que para ela fazer um simples movimento de braço e ela falar que ela está pressionando o pé para poder fazer esse movimento de braço, isso faz diferença, sabe? Sim, assim, com certeza. Uma coisa de entender mesmo como o corpo funciona. Então, tem uma trajetória, né? Para a coisa fluir melhor. E aí eu tenho essa trajetória de muitos anos. Eu entrei para a Angel em 2008, né? E hoje eu estou fazendo um mestrado em dança na Universidade Federal da Bahia. E aí eu acho que é toda essa minha trajetória assim, que me levou para a novela, né? De certa forma. É isso, né? A novela não é por acaso, né? Isso que eu ia chegar ao ponto, né? Que você foi chamada a achar uma cega bonitinha na rua e chamar. Não, você tem uma Obrigada trajetória. Pela bonitinha. Você tem uma trajetória e essa trajetória ela só teve como passo a novela, né? E aí, já encaminhando para o final, falando dessa questão também, Moira, você falou que conhecer a Ângel Viana, né? Te abriu muitos portais, foi inclusive nessa escola Ângel Viana que a gente se conheceu, que eu conheci você. E a Fafá já te abriu portais? Seja pessoal, seja profissionalmente? Eu acho que ainda não. Assim pessoalmente, esse trabalho lá dentro, sim, né? De eu ter aprendido muito, de eu ter sentido que o meu trabalho teve uma boa repercussão, uma boa aceitação. Mas, assim, ainda não estou colhendo frutos disso, né? Ninguém veio me chamar para fazer outra coisa porque eu fiz a Fafá. Entendi. Se é isso que você estava perguntando. Não, é um pouco isso, né? Que essas coisas, às vezes, levam a gente a caminhos que a gente não esperava, às vezes levam a caminhos nenhum. A coisa se encerra em si e não quer dizer que não foi bom, né? Alguma coisa a mais, Moira, que ficou faltando? A gente já vai caminhando aqui para quase 1 hora de bate-papo. Você acha que ficou faltando alguma coisa? Para mim, sempre fica faltando pergunta, sempre fica faltando coisa. E você? O que você gostaria de ter falado e não falou? Não sei, eu acho que falamos bastante. Nem percebi o tempo passar. Não, foi um bate-papo ótimo. Eu consegui trazer aqui muitas das perguntas que as pessoas deixaram esses dias no Instagram, quando eu falei que ia conversar com você. Então, gente, quem quer ver a Moira em atuação, assista Todas as Flores. A novela é bem bacana. Eu não sou muito noveleiro, mas essa novela é bem bacana. Tem audiodescrição, tem a cegueira sendo abordada de uma forma diferente do que a gente vê por aí. Houve um trabalho... Eu participei do iniciozinho, mas outras pessoas fizeram muito por esse trabalho para que a abordagem fosse diferente e, pelo visto, apesar de um ou outro escorregão, a gente tem um resultado muito positivo, né, Moira? Eu acho que sim. Obrigado, Moira. Obrigado pela participação, obrigado pelo convite, aceitar gentilmente aqui estar com a gente, Histórias de Cego. Nosso bate-papo vai ficar no YouTube, mas vão ter cortes para as demais redes sociais. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas e se mandar seus recados para a Moira. Sigam ela no Instagram. É Moira Braga, não é isso? @ Moira Braga? No Instagram é Braga Moira. Braga Moira. Isso, Braga Moira. Tá bom, Moira. Obrigada, Marcos. Obrigado, eu que Moira. agradeço. Foi uma delícia esse bate-papo aqui com você. Valeu, gente. Atriz como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau, gente.